Graças e paz, meus queridos irmãos, irmãs e telespectadores de YouTube. Vamos para mais um vídeo falando sobre a palavra do Senhor, que está baseada em Hebreus 9, de 1 a 28. O versículo 1 nos diz: Também a primeira tinha ordenança do culto divino em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chamava o santuário, E depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda ao redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. E sobre a arca dos querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, dos quais coisas não falamos agora, particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia para si mesmo e pela culpa do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que fez o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias oblações e justificações da carne impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta obra, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de novilhas aspergida sobre o imundo os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir-lhes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia
debaixo do primeiro testamento. Os chamados recebem a promessa da herança eterna. Porque onde há testador, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopor, e aspergiu tanto no mesmo livro como em todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus os tem mandado. Semelhantemente, aspergiu com o sangue do tabernáculo e todos os vasos do ministério. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário que ele fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Assim também, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, segundo o pecado, aos que esperam para a salvação. Bem, vamos se deter aqui no versículo aqui que ele fala sobre as tábuas de aliança, versículo 4, que tinha um incensário, falando do santuário, as tábuas da aliança. Essas tábuas da aliança é exatamente as tábuas onde estavam gravadas os 10 mandamentos, que não foi feito por Moisés, mas sim pelo dedo do próprio Deus. Pois, após terem sido escritas a primeira vez pelo dedo do próprio Deus, Moisés a recebeu no monte e foi transmitir para o povo. E com raiva,
do povo que eram rebeldes, não muito diferente de nós hoje, jogou elas ao pé do monte e as quebrou. E subiu ao monte e falou ao Senhor: Senhor, eu irado quebrei as tábuas. Deus foi para ele e disse: escreva as tábuas, escreva novamente a lei. Só que aí Deus deu permissão para ele escrever mais coisa. Porém, lá, se não me engano, em Levíticos, fala que Deus mandou que Moisés cortasse mais duas tábuas, mais duas talhas de pedra, como as primeiras tábuas de pedra, iguais, idênticas, e trouxesse para ele novamente. Para quê? Para que eles reescrevessem os 10 mandamentos, sem tirar e nem botar nada. Só os 10 mandamentos que já estão escritos. Há uma lei realmente. Então, falando das tábuas, dá para falar da lei. Existe realmente uma lei, que esta lei, ela foi abolida. Foi a lei das festividades, das luas novas, dos pães erasmos, dos tabernáculos, as ofertas de manjares, e tudo era ordenança realmente para o povo de Israel. Mas os 10 mandamentos, se nós nos consideramos povo de Deus, Israel é da atualidade, nós precisamos observar a lei, não como os judeus observavam, como um jugo, mas sim como o caráter refletido de Deus para nos mostrar o nosso pecado. Não são, como também diz no versículo, lá para trás, quando se fala dos holocaustos, os holocaustos eram figura de um ser que viria mais adiante para, com a sua vida, dar a sua vida em resgate de muitos. E com o derramamento do seu sangue, ele salvaria a humanidade. Com a sua morte, o derramamento do seu sangue e a ressurreição, ele salvaria a humanidade. Só um pequeno detalhe, né? Os holocaustos estavam apontando diretamente para Jesus. Que o que foi feito nos holocaustos lá realmente aconteceu. Só que um detalhe bem latente: os bichos que eram mortos não ressuscitavam. E Jesus ressuscitou dos mortos para provar para mim e para toda a humanidade que Ele foi, Ele é e sempre será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi e tomou a chave do inferno. O inferno não é o inferno de Satanás, não. O inferno é a sepultura. Desceu à mansão dos mortos. Em algumas versões dizem, desceu
a mansão dos mortos, e ao terceiro dia ressuscitou. Está à destra do Pai, intercedendo por nós como advogado. Só que quando ele voltar, ao invés de dizer de advogado dele, ficou lá em cima, viu? Ele voltará como juiz e vai ser julgado obras. Vai ser pesado os livros, tanto o seu livro das boas ações, quanto das más ações. Vamos ser julgados pelo que nós fizemos de bom e o que fizemos de ruim. Espero que nós não sejamos pegados em falta perante Ele. Vamos orar, né? Senhor Deus, amado Pai, obrigado por mais um vídeo, e que este vídeo venha alcançar realmente o objetivo que o Senhor precisa que ele alcance perante as pessoas, os corações, né? Que o Senhor quer que ele alcance. Todos esses são meus pedidos e agradecimentos, todos não porque tu vives para todos sempre. Amém.